Também, vereador Lucas Souza, que se faz presente aqui para falar da região metropolitana, mas não dá para deixar de falar também do reajuste dos servidores, que sempre foi um tema abordado pela Câmara de Vereadores, né? Bom dia, vereador. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Matheus. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Sem dúvida, para encerrar o ano, uma excelente notícia para os servidores públicos do município de Joinville. E chega, né, em uma boa hora, em um ano de sofrimento, servidores da saúde saindo de uma pandemia, né, honraram e a cidade de Joinville viu o valor do serviço público nesses 2 anos que nós passamos, e nós, né, que lutamos pela valorização de um serviço público de qualidade, ficamos muito felizes. Enaltecemos, sem dúvida alguma, o ato do Poder Executivo de conceder esse reajuste dentro daquilo que o limite da responsabilidade fiscal, né, preconiza. Então, sem dúvida alguma, nós, enquanto legisladores, representantes do povo, enaltecemos o ato do Poder Executivo nesse momento. Agora, particularmente para o vereador, a conquista maior vem pela aprovação na Assembleia Legislativa e fechando o ano, depois de tanto correr atrás, depois de tanto acompanhar de perto, da criação da região metropolitana de Joinville. A votação foi ontem na Assembleia Legislativa e o vereador esteve lá. Com certeza, Sabrina. Sem dúvida alguma, foi a principal bandeira do nosso mandato ao longo desse ano. Um desafio extremamente complexo, né, envolvendo aí estudos, né, do Estatuto da Metrópole, brigas políticas antepassadas que criaram, né, alguns ranços, né, nessa discussão, mas sem dúvida alguma foi muito importante, né, um novo momento político na cidade e na nossa região, o apoio dos nossos prefeitos, o apoio dos nossos deputados e um papel que a Câmara de Vereadores teve de protagonizar esse processo através de uma comissão especial que colocou à frente o problema, né, a discussão técnica em si. E dentro do processo político nós trabalhamos muito. Foram aí mais de 30 viagens na região, nos municípios, na Assembleia Legislativa, em cada comissão, em cada relatoria. Uma conquista que envolve não só o processo político, mas também a ciência, né? A região metropolitana, ela envolve o aspecto urbanístico, jurídico e também da ciência política. E nós tínhamos convicção, né, de que conseguiríamos essa aprovação. Para mim, vereador em primeiro mandato, foi um aprendizado muito grande, não só dentro daquilo que a gente passou na Câmara de Vereadores, mas principalmente na Assembleia Legislativa. Eu tive a oportunidade de conversar com os 40 deputados ao longo desse processo e, sem dúvida alguma, é preciso... sem dúvida, é preciso deixar alguns registros, né? Ninguém consegue aprovar um projeto dessa envergadura sozinho, né? Quero enaltecer os nossos prefeitos, né, que pela primeira vez todos assinaram, os nossos prefeitos da região. Quero dizer aqui também, deixar registrado, que embora ao longo desse ano, eu como parlamentar independente travei algumas batalhas junto ao prefeito Adriano, em nenhum momento, né, houve qualquer situação que retirasse o apoio dele, então isso demonstrou grandeza política e eu preciso enaltecer. Né, todos os nossos prefeitos da região encamparam essa causa, embora a autoria seja de uma deputada de Bombinhas, deputada Paulinha, os nossos deputados também apoiaram, inclusive... Não foi à toa até a escolha de pegar uma deputada de fora, né? Isso é importante deixar claro, né, vereador? Sem dúvida, a gente percebeu... Bom dia, Ananias, também. A gente percebeu que no passado as brigas locais prejudicaram esse processo. Então, uma deputada de fora, a gente entendeu que era mais isenta para conduzir esse processo, mas os nossos 3 deputados apoiaram, né? O deputado Sargento Lima, inclusive, que em dado momento foi contra a proposta, ontem nos chamou, estudei melhor, acredito que sim, é uma boa proposta, apoiou. Quero enaltecer o deputado Fernando Krelling, ontem os 9 votos do MDB, ele articulou junto à bancada, todos votaram na proposta. O deputado Kennedy Nunes, que desde 2007 acompanha essa discussão na Assembleia Legislativa, também apoiou. E é uma grande conquista para a cidade, né? Para quem nos ouve, para quem nos acompanha agora e fica pensando, poxa, mas para que falar tanto de uma região metropolitana? Por que ela é tão importante? Na prática, né, agora foi aprovado um instrumento jurídico. Na prática, como é que a gente tira isso do papel e faz isso funcionar? E quais são os benefícios práticos que a região metropolitana pode fazer? Quem operacionalizará na região metropolitana, é importante deixar isso claro, são os prefeitos. Os grandes agentes da região metropolitana são os prefeitos. Nós, enquanto legisladores, nós demos à nossa cidade, à nossa região, a condição de metrópole e temos a convicção de que ela tem já há muito tempo essa condição, mas são os prefeitos os grandes agentes disso. Principais impactos, eu acredito que você que está nos ouvindo aí do Itinga, né, vai entender o que a gente está falando. Transporte intermunicipal. O prefeito Clenilton e o prefeito Adriano têm a condição jurídica hoje de alterar o transporte intermunicipal
de dar ao transporte municipal de Joinville uma condição de intermunicipalidade e fazer com que em torno de 3 mil pessoas que caminham hoje no bairro Tinga, que descem no ponto final, né, possam ter o transporte de Joinville dentro do município de Araquari. Por isso que eu digo, os agentes operacionais efetivamente da região metropolitana são os prefeitos. Saneamento, nós temos até 2031 um novo marco de saneamento, que se as metas não forem atingidas, os municípios serão penalizados, né, e nós teremos uma condição diferenciada de obtenção de recursos. São 3 vezes mais recursos para saneamento. Infraestrutura, eu estive com o ministro Tarcísio em Brasília falando sobre isso. Os editais do governo federal já nessa edição, já nessa gestão, né, atualmente, privilegiam regiões metropolitanas. O fato é que são mais recursos na maioria dos ministérios do governo federal, da força, da musculatura para o desenvolvimento da região. Isso é o impacto hoje, né, atualmente na condição que a região metropolitana vai ter. Para o futuro, é o planejamento, né, o Conselho Metropolitano. Para ter esse ônus, né, o Estatuto da Metrópole, ele coloca algumas condições. Para ter esse ônus, todos os prefeitos vão ter que sentar uma vez por mês no Conselho Metropolitano, que quem participa desse conselho? Todos os prefeitos, 2 representantes do governo do Estado, para projetar o futuro. Sem dúvida alguma, eu percebo que a gente vive na nossa região um momento de maior cooperação da MUNESC, que sempre teve, né, muitas brigas políticas, mas a região metropolitana vai forçar essa integração de serviços públicos. Aí, além da questão do saneamento em si, nós temos a questão de destinação de lixo, inúmeras situações que envolvem um impacto financeiro efetivo na gestão dos municípios. Então eu quero deixar claro que nós conseguimos essa conquista, uma conquista histórica. Quero deixar o registro aos vereadores, né, a todos os vereadores que nos confiaram essa missão, presidindo essa comissão especial, partiu da Câmara de Vereadores, eu quero deixar esse registro, resolvendo essa situação histórica. Foram muitos diálogos para que nós pudéssemos chegar aqui, foi um movimento que se criou na cidade pela região metropolitana, e agora o desafio está com os prefeitos, né? Sem dúvida alguma, hoje nós teremos a votação do segundo turno, temos o compromisso do governador Moisés de sancionar ainda esse ano, né? E o desafio agora é na efetivação da região metropolitana, que parte aí da vontade dos prefeitos. Bom dia, Ananias. Bom dia, Sabrina. Bom dia, vereador. Bom dia, Matheus. A todos que estão aqui. É um marco histórico para Joinville e, sobretudo, pela sua atuação. Por isso, então, registro e parabenizo. Você aqui elogiou A ou B e tal, mas se precisa destacar o trabalho que você fez. É um fato e isso ninguém tira e ele coloca, em pouco tempo, num outro patamar na política local. Eu achei interessante que você falou sobre a cooperação que tem na MUNESC e, de fato, por conta da falta de recursos, por um caminho jurídico um pouco mais acessível, a MUNESC serviu para muitas discussões. Sai da cooperação para a integração. Né? Então, Joinville, Araquari, essas cidades, elas entram no novo momento, no momento que é importante e já há essa realidade. O que eu lhe pergunto é o seguinte: você fez todo um trabalho de articulação, já vou te fazer uma pergunta política sobre algumas outras coisas, mas existiu um trabalho de integração junto à LESC, certo? Então, isso está se falando em habilidade política. Como que você compreende que as câmaras municipais terão a sua participação a partir de agora? A Câmara de Araquari, a Câmara de Joinville, a Câmara de São Francisco do Sul, para poder expandir essa integração entre os municípios? Todos os convênios e as decisões administrativas que a metrópole toma passam pelas câmaras de vereadores. E eu fui em muitas câmaras dar essa tranquilidade aos vereadores. A região metropolitana não é um cheque em branco, não é um prejuízo para a maior cidade. Todo ato administrativo, ele parte do executivo, que o prefeito faz parte do Conselho Metropolitano, mas todos os legislativos fazem parte desse processo. Então vai ser um novo momento também para as câmaras de vereadores da nossa região se adaptar com esse momento. Na comissão especial, nós fomos entender como funciona uma região metropolitana. Tivemos vários exemplos, os que deram certo e os que não deram certo. E a gente tem a convicção, Ananias, de que o modelo de gestão político-administrativo da nossa região metropolitana com a Associação dos Municípios é o que, sem dúvida alguma, vai dar a funcionalidade. Tenho a convicção de que o que hoje Florianópolis é na região metropolitana, um modelo totalmente estatal, onde a burocracia, tudo é licitado, ele
né, engessa o processo da região metropolitana, e a Associação dos Municípios, que tem um caráter jurídico diferenciado, que vai trabalhar junto com o CNPJ da região metropolitana, vai dar fluidez ao processo de integração dos nossos municípios. Eu quero fazer uma outra pergunta. Essa construção de região metropolitana é algo extraordinário. Isso é um fato. Conseguir chegar lá junto, e destaque a deputada Paulinha, né, que se colocou à disposição, trabalhou em torno disso. A gente viu que teve apoio, também não teve, muita gente não apoiou, isso precisa ficar muito claro, muito transparente. Mas, apesar de você ser um jovem vereador, se fala por aí numa possibilidade até de uma disputa como candidato a deputado estadual. Isso é um fato? Isso você está pensando? Parece que o Ciro Gomes esteve aqui em Joinville e também falou disso. Como é que se organiza para isso? Ainda mais agora que tem no currículo uma região metropolitana, uma conquista de uma aprovação na Assembleia Legislativa. Quero te dizer, Ananias, que esse primeiro ano de mandato foi de muito aprendizado, né? O mais jovem vereador dessa legislatura, eu te digo que está aqui o meu informativo, trabalhou muito, uma média de 13 a 15 horas por dia para corresponder à confiança das pessoas. Sem dúvida alguma, o crescimento desse parlamentar, né, foi gigante ao longo desse processo pessoal, político, e em momento algum, né, eu utilizei desta bandeira, desta causa, para promoção política pessoal. A gente foi o grande elo, né, na bem da verdade, da região metropolitana, mas nunca foi essa a finalidade. Há sem dúvida no processo político as pressões, as condições que são colocadas, mas como vereador de Joinville em primeiro mandato, né, eu jamais perderei o pé no chão, né, a confiança das pessoas, das 2.311 pessoas que acreditaram no jovem lá do Jarivatuba, e eu não tenho pressa sem dúvida alguma, e continuo aí no nosso mandato correspondendo à confiança de quem nos confiou. Uma resposta No ar. no ar. Deixa no ar. Vereador, para encerrar aqui as minhas perguntas, voltando um pouquinho para essa construção política em Joinville, a gente viu discussões acontecendo na cidade ao longo desse tempo, a gente viu grandes debates na Câmara de Vereadores. O que você, olhando para 2022, já olhando para uma região metropolitana, olhando para uma Joinville em que já acabou uma lua de mel de um prefeito, acabou a lua de mel com os vereadores também, né? Vocês sabem, já conseguiram perceber na reforma da Previdência o que é uma pressão? Tanto aqueles que estavam a favor quanto contra, todos sofreram pressão. Em outros temas, outras discussões, virando 2022, com essas realidades. Tem a eleição também, que pelas informações de bastidores, o vereador Lucas seria um dos candidatos a deputado estadual, não respondeu aqui. Mas olhando para 2022, para a Câmara de Vereadores especificamente, quais são os grandes desafios que você vislumbra? O que você acha que vocês erraram em 2021 e que vocês acertaram muito também nesse ano? Eu percebo mais independência no legislativo de fato, embora a gente observe uma base de governo com algumas práticas que às vezes a gente questione, mas a gente percebe mais independência. O nível político, eu me recordo no dia da posse, Matheus e Ananias, que vocês comentavam o perfil de cada vereador, mas o nível político, sem dúvida alguma, cresceu. A representação da sociedade joinvilense cresceu. O que foi discutido realmente foram os problemas da cidade ao longo desse primeiro ano. 15 novos vereadores, então vocês imaginam a expectativa da cidade, mas sobretudo eu acredito que o Legislativo cumpriu o seu papel. Como disse, eu pessoalmente, politicamente, aprendi muito nesse processo. Nós somos, né, o Legislativo da maior cidade do estado, e eu acredito que sim, né, a gente vem crescendo, que essa legislatura vai entregar um resultado ao longo de 4 anos muito positivo para o desenvolvimento da cidade. Eu acho que os posicionamentos políticos eles têm que ser respeitados, a divergência ocorre e ela é fundamental dentro do processo democrático, mas eu acredito, e eu preciso ser justo, eu divergi muito do prefeito ao longo desse ano, mas a gente vê disposição para o trabalho, a gente observa que ele acorda cedo, que ele dorme tarde, e entre erros e acertos, né, há disposição aí de desenvolver a nossa cidade. O meu sentimento, Ananias, respondendo a tua pergunta, é que a eleição de 2022... mais uma vez não seja frustrada no aspecto da representação, que quem queira governar Santa Catarina possa olhar para Joinville. Dentro desse processo da região metropolitana a gente observa como nós, que somos o maior gerador de impostos do estado, somos colocados de lado. Isso realmente é muito angustiante, porque a gente que a cada crédito adicional que a gente aprova na Comissão de Legislação na Câmara, a gente percebe o limite orçamentário do município
e o quanto, né, Joinville tem essa dificuldade de se colocar. Não só na representação no parlamento, mas também no olhar, né, do governo estadual. Eu espero que a gente possa aproveitar esse novo momento do legislativo, da cidade e também do executivo, para que a região norte, Joinville, possa se colocar como protagonista do desenvolvimento do estado, como ela é. Vereador Lucas Souza, do PDT, obrigado pela presença, sucesso nos trabalhos. Eu diria que é um grande presente de Natal, né, para o vereador e para a cidade, para a região, termos essa conquista da região metropolitana. Obrigada. Muito obrigado, Sabrina, Ananias, vocês que também nos apoiaram durante todo esse processo, né, e sem dúvida alguma, uma conquista não para ninguém, mas para o desenvolvimento, para a nossa cidade, para a história de Joinville. Muito obrigado.